Prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo dos animais albinos raros. Deixe-se maravilhar com a diversidade e singularidade desses seres, que desafiam as expectativas e nos transportam para um universo encantador. Não perca tempo e venha descobrir o top 15 animais albinos raros em uma experiência que vai te emocionar. Se inscreva no canal para mais conteúdos incomuns do mundo e deixe seu like. Vamos para o vídeo? 15. Pinguins. Eles são alguns dos pássaros mais bonitos do mundo. Normalmente reconhecidos por suas colorações em preto e branco, existem ocasiões extremamente raras em que eles podem ter uma aparência muito diferente. Isso ocorre devido a diversas razões, como nutrição, saúde geral e albinismo genético, que é incrivelmente raro em qualquer espécie de pinguim. O resultado é um pinguim completamente branco, desde os olhos e bico até a pele, ou até mesmo pinguins albinos verdadeiros que apresentam uma tonalidade rosada. Embora sejam incríveis em aparência, infelizmente, eles também são cegos, o que reduz sua expectativa de vida na natureza. Mas em casos em que nascem em zoológicos, os tratadores têm conseguido intervir para prolongar suas vidas. Além disso, pinguins lucísticos também são ocasionalmente descobertos, e se conseguirem evitar predadores, têm a chance de chegar à idade adulta. 14. Cangurus. Cangurus são estimados em uma população de 40 a 50 milhões na Austrália selvagem. No entanto, há uma quantidade muito pequena de cangurus brancos em todo o país. Os primeiros relatórios científicos de cangurus albinos datam do século XIX, e eles são considerados por algumas comunidades como um símbolo de incrível sorte, com pelagem branca imaculada e completa falta de pigmentação. Essa condição pode ser causada por albinismo ou leucismo. Nos últimos anos, tem havido um aumento no número de avistamentos, acredita-se que ocorra a cada 50 mil a 100 mil nascimentos, com até 500 deles estimados na natureza em um determinado momento. Sua falta de camuflagem natural os torna menos propensos a sobreviver, pois são alvos fáceis para predadores na Austrália. Embora as secas recentes e as cercas de arame farpado que protegem grandes áreas do sudeste do país tenham reduzido os predadores, as chances de sobrevivência dos cangurus brancos são melhoradas. Estudos também mostraram que os cangurus se esforçam para proteger uns aos outros, e quando um nasce com albinismo, geralmente é cercado por outros cangurus para ajudar a afastar possíveis ataques de predadores. Sem dúvida, essas criaturas são de uma aparência incrível, e com as mudanças climáticas e a proteção adicional de seus companheiros, é provável que se tornem cada vez mais comuns. 13. Beija-flor. Existem 361 espécies conhecidas de beija-flor encontradas nas Américas. Além de sua maneira única de voar, que lhes permite pairar e mover-se para trás, eles são famosos por sua incrível variedade de cores vibrantes. Apesar disso, em ocasiões extremamente raras, nasce um beija-flor com albinismo, e suas penas são totalmente brancas. Seus bicos, olhos e pés podem ser brancos ou pretos, tornando-os um dos pássaros mais adoráveis que se pode observar. Ver um beija-flor albino é considerado uma das experiências mais sortudas para os observadores de pássaros. Ainda assim, as chances de sobrevivência desses animais são muito baixas. Eles são mais visíveis para predadores e suas penas são mais frágeis do que aquelas com pigmentação, aumentando o risco de quebrarem durante a migração. Além disso, eles são mais propensos a sofrer de anomalias genéticas e serem afetados por doenças e problemas ambientais. Devido a essa baixa chance de sobrevivência, não se sabe ao certo quão raro é o albinismo em beija-flores ou se ocorre em todas as espécies. Acredita-se que seja mais comum em beija-flores de garganta rubi, e apenas cerca de uma dúzia deles já foram capturados e marcados por pesquisadores. 12. Orangotango. As chances de primatas nascerem como albinos são quase as mesmas que em humanos, estimadas em cerca de 1 a cada 3 a 20 mil nascimentos. Na natureza, é altamente improvável que os orangotangos albinos atinjam a idade adulta ou sejam avistados por humanos. Com isso, houve alguns casos raros. Um caso notável é o de Alba, uma orangotango albina descoberta por um morador em uma clareira da floresta em Bornéu, em 2017. Após ser capturada, ela foi inicialmente mantida em uma gaiola na aldeia próxima. A fundação chamada Salve Orangotango tomou conhecimento da situação e conseguiu resgatá-la. Alba passou por uma completa avaliação médica e esforços foram feitos para reintroduzi-la à vida selvagem. Ela é a única orangotango albina conhecida. Apesar de ter visão e audição reduzidas, Alba foi libertada no Parque Nacional Bukit Raya, no centro de Bornéu.
Ela foi continuamente rastreada e monitorada e constatou-se que se adaptou bem à presença de outros orangotangos. Entre todos os animais que o centro resgatou ao longo de sua história, Alba certamente atraiu grande atenção devido à sua beleza marcante. À medida que ela continua a sobreviver, aumentam as chances de ela ter filhotes com a mesma coloração única. 11. Koala. Os koalas são ursos arborícolas nativos da Austrália e, como qualquer pessoa que já tenha visto um na vida real dirá, são alguns dos animais mais bonitos e adoráveis do mundo. Eles costumam ter cerca de 85 centímetros de altura, com pelagem prateada marrom chocolate, mas ocasionalmente nasce um koala sem pigmentação, tornando-os ainda mais impressionantes que os outros. Esses koalas brancos não são tecnicamente albinos. De acordo com o zoológico australiano em Queensland, eles são o resultado de um gene recessivo herdado dos pais, conhecido como gene prateado. Os filhotes nascem com pelos brancos ou muito claros, que muitas vezes escurecem à medida que envelhecem, substituindo-os por cores normais. No entanto, em casos extremamente raros, o koala permanecerá completamente branco ao longo da vida. Infelizmente, esses koalas têm pouca chance de sobreviver na natureza, pois são presas fáceis para os predadores. É possível vê-los em alguns zoológicos australianos. Se esses indivíduos forem capazes de se reproduzir, há a possibilidade de transmitir o gene para gerações futuras, tornando os koalas brancos mais comuns. 10. Golfinho. As 42 espécies conhecidas de golfinhos ao redor do mundo geralmente são de cor cinza escuro ou rosa. Assim como em outros animais, mutações genéticas podem fazer com que alguns indivíduos pareçam muito diferentes. O albinismo é incrivelmente raro, e como os golfinhos são animais aquáticos, não se sabe ao certo com que frequência isso ocorre. Recentemente, uma equipe de pesquisadores documentou um golfinho albino da espécie riço na Baía de Monterey, ao largo da costa da Califórnia. Para tornar o encontro ainda mais emocionante, acredita-se que seja o mesmo golfinho que foi avistado em 2015 quando ainda era um filhote chamado Casper. Ele foi visto algumas vezes e normalmente se aventura perto da costa como parte de um grupo maior de golfinhos, o que é bom porque ele precisa estar cercado por eles para obter proteção adicional. Ele desenvolveu comportamentos evasivos em comparação com o que é típico de sua espécie, mas continua sendo uma criatura curiosa. Às vezes, ele se aproxima de barcos de observação de baleias e outras embarcações lentas. Se você tiver a sorte de estar em um deles, poderá testemunhar de perto uma criatura que poucas pessoas já viram com seus próprios olhos. 9. Cobra. Quase todos os animais têm o potencial de nascer como albinos, mas um dos tipos mais comuns para exibir a falta de coloração são as cobras. Na verdade, existem várias formas diferentes dessa condição se manifestar, desde aquelas que são totalmente brancas com olhos vermelhos até aquelas que apenas têm ausência de certos pigmentos. Por exemplo, em vez de serem amarelas e brancas, podem ser amarelas e brancas com traços de vermelho. As cobras são particularmente suscetíveis a doenças genéticas e anomalias. Não é coincidência que essas espécies sejam populares como animais de estimação. Os criadores geralmente tentam criar cobras com cores novas e interessantes para atrair colecionadores, e esse processo pode acidentalmente resultar em cobras que têm uma maior probabilidade de produzir filhotes albinos, independentemente de sua origem. Mesmo que você seja particularmente fã de cobras, não há como negar que os albinos são indiscutivelmente adoráveis. Eles são altamente valorizados por colecionadores e têm a capacidade de transmitir o gene do albinismo se acasalarem com outros. Isso deve ser feito com muito cuidado por especialistas, pois pode levar a outras anomalias genéticas também. 8. Esquilo. Existem mais de 100 espécies diferentes de esquilos conhecidas, e esses animais podem ser encontrados em praticamente todos os continentes ao redor do mundo. Normalmente, devido à prevalência do esquilo cinza oriental e do esquilo vermelho, esperaríamos que a maioria deles tivesse uma dessas duas cores. Mas algumas espécies desenvolvem albinismo, o que faz com que tenham uma pelagem completamente branca em vez disso. Na natureza, isso torna muito mais difícil para eles escaparem dos predadores, tornando suas chances de sobrevivência escassas. Existem várias comunidades formadas por esquilos quase inteiramente brancos, sendo a maior colônia encontrada em Illinois.
Eles se tornaram tão conhecidos lá que os esquilos brancos aparecem no distintivo da polícia local, e os animais têm o direito de passagem em todas as ruas da cidade, com uma multa de $500 para qualquer motorista que os atingir. Há também várias outras cidades nos Estados Unidos que têm populações significativas de esquilos brancos, e várias universidades têm esses esquilos em seus campus. É o fascínio humano por eles que é a principal razão pela qual eles são capazes de sobreviver nesses lugares. Não apenas as populações conseguiram se estabelecer, mas também têm sido protegidas e valorizadas nessas áreas. 7. Pavão. Existem 3 espécies distintas de pavão, um da Índia, um do sudeste da Ásia e um da África. Embora tenham diferenças perceptíveis, a característica pela qual são mais conhecidos é a sua extravagante cauda de penas, que Charles Darwin sugeriu pela primeira vez ser um meio de atrair um companheiro. Eles são, sem dúvida, uma das aves mais espetaculares e coloridas do mundo, vindo em vários tons de azul e verde. Porém, os que mais se destacam são aqueles que aparentemente carecem de qualquer pigmentação. Ocasionalmente, nasce um pavão branco puro, e ao contrário do verdadeiro albinismo, isso geralmente é resultado de leucismo, o que significa que as células de pigmento são incapazes de se mover para a superfície durante o desenvolvimento. Essa condição genética de pavões brancos que se reproduzem entre si frequentemente resultará em filhotes brancos. Os criadores agora fazem isso de propósito, porque eles são tão populares quanto a variedade colorida. Surpreendentemente, os pavões brancos costumam desenvolver penas de cauda mais longas, o que significa que essas aves têm mais peso para carregar. Isso geralmente significa que eles desenvolvem músculos mais fortes e são realmente mais aptos como resultado. 6. Tigre branco. Como a maior espécie de gato selvagem, os tigres são algumas das criaturas mais majestosas do mundo. Embora a maioria deles tenha a característica coloração laranja com listras pretas, existem alguns que são ainda mais especiais. Ocasionalmente, nasce um tigre com lucismo, o que significa que sua pelagem não produz qualquer pigmento laranja e é branca em vez disso, mas ainda com as listras pretas. Esses tigres brancos são extremamente raros e estima-se que nasçam apenas uma vez a cada 10.000 nascimentos. Com apenas 3 a 4 mil tigres existentes na natureza em todo o subcontinente indiano, isso acontece apenas uma vez a cada 2 ou 3 gerações devido a um defeito genético previsível. No cativeiro, essa característica pode ser criada, e devido à alta demanda por tigres brancos em zoológicos e performances, estima-se que haja cerca de 300 deles em todo o mundo. Essa prática é eticamente questionável, pois pode resultar em animais endogâmicos não saudáveis, especialmente porque também há demanda por tigres brancos sem listras, algo ainda mais raro e difícil de alcançar. Isso significa que um número muito maior de tigres é criado em cativeiro do que deveria, apesar dessas preocupações. Mas não se pode negar que não há nada tão incrível como ver um tigre branco nascido naturalmente. É uma das criaturas mais espetaculares que o mundo natural tem a oferecer. 5. Abutre. Ao redor do mundo, existem 23 espécies conhecidas de abutres. Cada uma delas é uma ave de rapina que é conhecida por se alimentar de animais mortos e é reconhecível por suas cabeças carecas. Essa falta de plumagem na cabeça é, na verdade, uma adaptação importante para manter-se limpo enquanto se alimentam e também ajuda a regular sua temperatura. Em combinação com a coloração escura das penas em seus corpos, torna-se ainda mais incomum encontrar um abutre albino. Os abutres albinos ocasionalmente conseguem sobreviver até a idade adulta, o que resulta em penas brancas puras e olhos cor-de-rosa. Embora os abutres não sejam considerados as aves mais bonitas, há algo sobre um abutre albino que é muito mais majestoso e impressionante do que seus colegas. Por muito tempo, eles têm sido vistos como um presságio de boa sorte em várias culturas. Assim como acontece com a maioria das espécies albinas, os abutres albinos são mais suscetíveis a predadores. Além disso, a coloração não afeta sua capacidade de caçar, e não há risco de os abutres carregarem doenças ao se alimentarem de carcaças, já que estas já estão mortas. 4. Zebra. Encontradas nas pastagens e savanas da África Oriental e Austral, existem na verdade 3 espécies diferentes de zebras, todas elas reconhecidas pelas famosas marcações listradas pretas e brancas. Surpreendentemente, esses padrões são únicos para cada indivíduo, quase como uma impressão digital. Acredita-se que sua função principal seja atuar como um impedimento para mordidas de insetos, que se confundem com os contrastes agudos das listras.
Em circunstâncias extremamente raras, a cada meio milhão de nascimentos, ocorre a expressão de um gene recessivo que interfere na formação do pigmento nas listras pretas. Isso resulta no que é conhecido como zebra loira, um tipo de albinismo parcial em que há significativamente menos melanina na pele do que o normal para uma zebra. Em vez de possuírem listras pretas, essas zebras apresentam uma aparência dourada ou creme. Como essa condição afeta a interação dessas zebras com insetos que picam ou com outros animais não está muito claro, pois há poucas informações disponíveis sobre zebras albinas na natureza. 3. Canguru valabe. Intimamente relacionados aos cangurus, existem 49 espécies de valabe nativas da Austrália e Nova Guiné, cada uma com suas próprias características únicas e habitats naturais. A maioria deles possui coloração cinza ou marrom, mas ocorreu um acaso ambiental na Tasmânia, onde há uma grande população de cangurus brancos puros. Eles são alguns dos animais mais adoráveis que você já viu. Na ilha de Rooney, localizada próxima à costa, não existem predadores naturais para uma espécie chamada valabe de Bennett. Em algum momento do passado, um gene defeituoso foi transmitido através da população, resultando nos sinais clássicos de albinismo. Esses cangurus possuem pelos brancos como a neve, olhos rosados, narizes e garras, além de serem particularmente sensíveis à luz solar e vulneráveis a doenças. Se esses cangurus tivessem nascido em quase qualquer outro lugar, provavelmente teriam sido alvos de predadores quando jovens. Contudo, nesta ilha, eles estão livres de perigo e têm prosperado. Embora tenham visão mais fraca, eles têm ampla folhagem e bagas para se alimentar. Além disso, as pessoas que vivem na ilha cuidam deles e estão atentas a qualquer sinal de câncer ou outras doenças. A Ilha Bruni é o único lugar do mundo onde você pode ver essas adoráveis criaturas. Se você tiver a oportunidade de visitá-la, é quase garantido que verá um desses cangurus valabe de perto. 2. Gorila. Os gorilas das planícies ocidentais são nativos de regiões de florestas e pântanos em toda a África e são os que geralmente são vistos em zoológicos ao redor do mundo. Eles crescem até cerca de 1,8 metros de altura, com uma força incrível, dizendo-se que possuem o poder de 8 levantadores de peso olímpicos. Um dos nomes comuns para eles é silverback, devido aos seus pelos pretos, marrons e cinzas que ficam mais grisalhos à medida que envelhecem. O albinismo em gorilas é extremamente raro, a ponto de apenas um ter sido conhecido. Ele era chamado de floco de neve e nasceu na selva da Guiné Equatorial. Em certa idade, ele foi capturado e levado para o Zoológico de Barcelona, na Espanha, em 1966. Com pelos brancos, pele rosa clara e olhos com visão reduzida e maior sensibilidade à luz, ele apresentava os mesmos sintomas de pessoas com essa condição. Isso foi causado por um gene recessivo que só se manifesta devido à endogamia na população de gorilas. Floco de Neve ganhou fama por sua aparência incrível e uma vez que sua singularidade foi reconhecida, foram feitos esforços para estabelecer um programa de reprodução, com a esperança de gerar mais gorilas brancos. Ele passou toda a sua vida no zoológico e faleceu em 2003 devido a um câncer que se desenvolveu devido ao seu albinismo. Até aquele momento, ele havia gerado 22 descendentes, e na última contagem havia 21 netos. Nenhum deles apresenta qualquer sinal de albinismo, assim como o floco de neve. 1. Tartaruga. Em todo o mundo acredita-se haver 360 espécies conhecidas de tartarugas, desde as que vivem em terra até as tartarugas marinhas e as enormes tartarugas gigantes. Elas são, sem dúvida, algumas das criaturas mais majestosas e incríveis do planeta. Sua característica principal é que seus corpos são cobertos por uma casca grossa, que cresce principalmente a partir de suas costelas e é composta por até 60 ossos diferentes. Geralmente, as tartarugas têm cores pretas, marrons ou verdes, para se camuflarem bem com seu ambiente e evitar predadores. Acredita-se que todas as espécies de tartarugas tenham potencial para desenvolver anormalidades genéticas responsáveis pelo albinismo. Quando isso acontece, toda a parte do corpo da tartaruga recém-nascida é branca, exceto pelos olhos, que são vermelhos ou rosa. Os números reais de quão comum isso ocorre não são conhecidos, mas estima-se que aconteça uma vez a cada 100 mil nascimentos, o que é 5 vezes mais raro do que em humanos. Saber com certeza é difícil, porque a vida é perigosa o suficiente para uma tartaruga bem camuflada, quanto mais para uma sem qualquer pigmentação. Geralmente, elas são levadas por predadores em uma idade muito jovem. Às vezes, algumas são encontradas por pessoas antes que isso aconteça, e são coisas incrivelmente bonitas de se ver, com uma coloração quase inacreditável e praticamente indefesas devido à visão deficiente.
Zoológicos e centros de vida selvagem tendem a considerá-las como um bilhete dourado, porque certamente atrairão visitantes que desejam vê-las pessoalmente. Exploramos neste vídeo a incrível variedade de animais raros e especiais que possuem um fenótipo albino. De gorilas brancos a tigres majestosos e zebras de pelagem dourada, cada um desses animais nos fascina com sua beleza única. Ao aprender sobre essas criaturas excepcionais, somos lembrados da importância da preservação da biodiversidade e da necessidade de proteger essas espécies vulneráveis. Se inscreva no canal e deixe um comentário. Quais desses animais vocês acharam mais incrível? Até a próxima!